Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, por que devemos tomar precauções em nossa vida? Qual a razão dos alertas que recebemos da palavra de Deus, de vigiarmos, de procurarmos ser diligentes, estarmos atentos à nossa própria vida, atentos no caminho ao qual andamos? Qual a razão, por exemplo, do conselho bíblico que iremos ler em Provérbios daqui a pouco, não é? Qual a razão e por que devemos guardar o nosso coração? Por que guardar o nosso coração? E o que é guardar o nosso coração? Na noite de hoje, irmãos, iremos refletir sobre este provérbio, não é, bíblico, e aprender lições importantes para a nossa vida como cristãos. Eu queria compartilhar então uma breve experiência com os irmãos dessa introdução. Na última sexta-feira, eu assisti com a minha família a um filme. De vez em quando assisto algum filme que traz alguma lição importante, não é? E isso acaba se encaixando um pouco com o que eu estarei trazendo na pregação, eu acabo tocando nesse assunto, não é? Para que as pessoas possam compreender que algo foi aprendido ali e que tem alguma coisa boa também nesse sentido. Assistimos a um filme cujo título é A Caminho da Fé. É um filme que se propõe a ser um filme cristão, embora o que chamou bastante atenção foi o elenco, não é? O elenco realmente era muito bom do filme, atores bem conhecidos, e portanto, um filme de drama, um filme que traz todo um enredo, não é? Que está ligado à vida cristã, à vida de igreja, à vida de um pastor específico. E esse drama está baseado justamente, na verdade, numa história real de um pastor norte-americano. E é interessante observar que esse pastor afro-americano era muito influente, não é, em sua comunidade. Uma coisa muito interessante na sua comunidade, não é que, por exemplo, lá na igreja que ele comandava, que ele pastoreava, não havia distinção racial, por exemplo. Havia negros e brancos ali, congregando no mesmo canto, sendo irmãos juntos, e sabemos pelo contexto norte-americano que às vezes isso nem sempre é possível. Mas ali havia isso, e aquele pastor era um pastor de muito sucesso, na verdade, alguém de muito prestígio, não é? Alguém considerado pelos seus como sendo um pastor muito usado por Deus, um homem que tinha uma pregação bem carismática, e que as pessoas amavam, gostavam de ouvir a sua pregação. A comunidade era gigantesca, não é? Muito grande, muito numerosa, muitas famílias ali, e todos amavam aquele pastor. O drama do filme trata-se justamente, não é, de como aquele pastor caiu em uma heresia. Já no trailer do filme, por exemplo, percebemos que o filme tratava-se de alguém que tinha abraçado uma heresia, mas ficamos curiosos em entender como ele chegou até lá. E não é, na verdade, um tipo de situação diferente de outras heresias na história, de como outros líderes e pessoas e cristãos caíram em heresias também. Esse homem, ele estava pregando aquilo que são doutrinas básicas cristãs, nem todas como nós cremos, é claro, mas algumas, não é, que realmente é de comum acordo de cada cristão. Por exemplo, doutrinas sobre você vigiar, procurar ser crente, fiel, fazer a vontade de Cristo, não é? O temor com relação a entender que sem Cristo nós vamos para o inferno. Pois bem, esse homem tinha um tio, e esse tio estava preso. Esse tio tinha 70 anos de idade, não é? E ele estava perto de ser liberado, porém encontraram droga na sua cela. E o que acontece é que acabaram prorrogando por mais 6 anos a sua pena. Ele já tinha 70 anos de idade. Então ele chamou esse sobrinho, que era o pastor, esse pastor famoso, para que ele pudesse dar alguma indicação, algum testemunho acerca do seu tio, para dizer bem assim, não, ele não tem histórico de quem usa droga. E então esse argumento servisse de ajuda a ele. Mas ele foi até a penitenciária pensando que, na verdade, como seu tio tinha proposto, não é? Ele deveria ir ali porque o seu tio estava interessado em Cristo, ele queria entregar a sua vida a Cristo. O contexto é um contexto bem arminiano, na verdade, né? As pessoas oferecem a Cristo como um produto, aceita ou não aceita, não é? É um tal de vivo ou morto. E o que acontece? Ele foi ali para oferecer Cristo àquele tio, e na verdade ele pôde perceber que o interesse do tio não era esse, era simplesmente sair logo da cadeia, não é? 70 anos de idade. Aquele homem então, aquele pastor, resolveu não ajudar o tio nesse objetivo. E ele disse, olha, a coisa que mais importa, não é
O que mais importa é a salvação da sua vida. Isso é realmente uma verdade. Então, isso é muito mais importante do que a questão da sua soltura da penitenciária, da cadeia. E então ele prometeu que iria voltar. Aquele tio o abraçou, disse que o amava, mas passando a semana, aquele pastor recebeu a notícia por telefone à noite, não é, que o seu tio havia se enforcado. Ele não suportou o ficar na cadeia por mais 6 anos, sendo que ele já tinha 70 anos de idade. Ele não pôde, ele ficou muito frustrado. Ele não quis ser duro com o seu sobrinho, que era o pastor, mas ele não suportou e acabou tirando a própria vida. Ele preferiu se matar do que passar mais 6 anos na cadeia. E o resultado, irmãos? Esse pastor ficou muitíssimo abalado. A ideia do drama do filme é justamente esse. Ele ficou abalado demais e ele não conseguiu lidar com o suicídio do seu tio. O primeiro impacto que nós vemos no filme, por exemplo, é o seu senso de culpa. Ele estava se sentindo culpado por causa daquilo. Culpado. Foi como se o tio dele tivesse escapado. Ele tinha realmente convicção que poderia convencer o seu tio, mas ele foi frustrado com isso quando o tio se matou. Ele ficou realmente muito abalado, não conseguiu lidar com a situação. O filme, nesse drama, mostra aquele homem buscando, nesse sentido, em oração, lendo, procurando em livros teológicos respostas para aquilo, porque ele não conseguia entender, não é, pelo que ele pregava comumente, que se alguém morrer sem Cristo, vai para o inferno. E ele não conseguia lidar com isso, porque ele amava o seu tio, e isso começou a gerar um conflito em seu coração. Um conflito real em seu coração. Amava o seu tio. Ele começou a pensar coisas do tipo como: ora, se eu amo o meu tio, que sou tão pecador, tão fraco, e eu não quero de forma nenhuma que ele vá para o inferno, e eu não o lançaria no inferno, como um Deus de amor pode fazer isso? Ele começou a pensar assim. O seu coração foi terrivelmente abalado. E naquele êxtase de emoção, de dor, aquele homem começou a dizer que ouviu uma voz. Seu coração foi muito abalado. E ele começou a dizer que ouviu uma voz. Naquele seu desespero, procurando respostas, o que ele disse foi: eu ouvi uma voz, e Deus me disse que ele não foi para o inferno, mesmo sem ter aceitado Jesus Cristo. E ele começou a estender isso com a sua preocupação, quando ele começou a olhar os noticiários e ver a quantidade enorme de pessoas morrendo de fome na África e em outros lugares, por causa de guerras. E isso realmente deixou ele completamente incomodado, desequilibrado até, perturbado. E então, em uma manhã de domingo, quando a igreja estava reunida, esse homem, sem que alguém esperasse, sem que a comunidade esperasse, começou a falar justamente isso. E ele foi piorando essa heresia que veio ao seu coração. Ele começou a confiar em seu coração e chegou a, de fato, negar que Deus mandaria pessoas para o inferno. Porque as perguntas que vieram do coração dele foi: ora, se Deus é bom, se o Senhor é misericordioso, como Ele pode enviar pessoas ao inferno? Eu não mandaria alguém para o inferno, por que o Senhor faria isso? Há uma série de problemas, de princípios, de compreensão ali. Mas aquele homem foi completamente pego em um momento de fragilidade de sua vida, quando ele não conseguiu lidar com aquilo, e ele começou a pregar essa heresia. Negar o inferno, irmãos, não é simplesmente negar uma doutrina qualquer da Escritura. Quem nega a punição eterna final, que é justa, está negando a própria santidade de Deus e a sua justiça. O inferno é necessário. Se entendemos como nós somos pecadores, ofensores a Deus, poderemos reconhecer que o inferno é necessário. É por isso que, no final de tudo, até mesmo o inferno glorificará o nome do Senhor. Mas aquele homem não teve tanto apego a princípios firmes da Escritura e começou agora, por causa do choque emocional que ele teve, a interpretar de maneiras estranhas os textos da Palavra de Deus. E começou a olhar, por exemplo, para textos que falam sobre mundo e aplicando, é uma versão bem arminiana mesmo, embora esse não seja o tema aqui, mas aplicar daquela forma, que o mundo é cada indivíduo em particular. E então começou a dizer e usar textos como, por exemplo, que Cristo morreu por todos, que Deus quer salvar a todos.
o que eu quero demonstrar para os irmãos é que o que levou ele a essas convicções não foram as Escrituras. Ele não chegou a essa conclusão, a esse entendimento, por fazer uma exegese boa da Bíblia, por estudar a Escritura. Não. Na verdade, ninguém que estava ali na comunidade, quer dizer, a maioria, pelo menos a metade da comunidade, rejeitou aquilo. Enquanto ele pregava aquela heresia, pessoas se levantavam dos bancos da igreja e iam embora. Ele foi rejeitado por todos os bispos e pastores da comunidade, da região. Não é? E até algo importante e legal no filme é quando aqueles bispos e aqueles pastores, eles proclamam o santo evangelho contra a heresia dele. E o que é engraçado, o que eu acho interessante no filme, é que apesar do filme contar a história de um homem que permaneceu no erro, que não guardou o seu próprio coração, mas permaneceu no erro, ainda assim aqueles homens falaram a boa palavra de Deus contra o que ele estava ensinando. E eles prevaleceram nesse sentido. O ponto é, aquele homem não conseguiu voltar mais. Ele não guardou o seu coração e o seu coração levou para longe da verdade. Ele não foi até uma heresia procurando na própria Escritura, mas ele foi abalado emocionalmente, estava completamente sem estrutura e acabou assim se desviando da verdade, se chocando. Há um momento do culto onde ele começa a falar sobre textos quando o Senhor diz que mandará para o inferno, que ele diz, se formos pensar assim, então Deus é um monstro. Olha o nível que ele chegou. Em resumo, o filme nos ensina que aquele homem não parou com essas heresias e ele começou a continuar pregando e a ganhar adeptos. Porque na verdade agora ninguém mais precisava se preocupar com nada, nem com a vida cristã, nem com obediência, nem com nada. Porque Cristo morreu por cada indivíduo neste mundo. Então todos que estão morrendo agora, em sua mentalidade, em sua heresia, são salvos. Essa foi a heresia que ele pregou. E por que eu toquei no assunto desse filme? Porque o ponto que eu pude observar é que faltou vigilância da parte daquele homem, daquele pastor. Ele não vigiou. Ele confiou em seu próprio coração. Ele confiou em suas sensações, em sua própria emoção. Ele se apegou e fez uma teologia baseada em sua própria dor, em sua própria frustração, em se sentir derrotado. E acabou então se afastando dos caminhos do Senhor. O que eu fiquei feliz no filme é que a verdade foi glorificada, porque pastores ali disseram que se ele não se arrependesse, ele estaria perdido eternamente. Embora o filme mostre que ele caminhou em direção à fé, a atitude daqueles que ficaram contra foi uma atitude fiel. Não é? E nisso podemos glorificar a Deus. Eu quero ler então um texto de Provérbios capítulo 4, Provérbios 4, verso 23, e em seguida vamos pular para o Evangelho de Lucas. Provérbios 4. Provérbios 4, verso 23, vamos ler até o verso 27. Diz bem assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Agora lemos Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 21, do verso 34 ao 36. Lucas 21, do 34 ao 36. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 21, do 34 ao 36. Cristo ensina isso aos discípulos: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo,
e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de se sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Até aqui, meus irmãos. Pensando inicialmente no texto de Provérbios, sabemos muito bem que Provérbios é um grande livro de conselhos, conselhos inspirados pelo Espírito Santo. Conselhos de pai para o filho, podemos dizer do nosso Pai Celestial para nós. Conselhos com relação à moralidade, conselhos com relação a amar a lei de Deus. Basicamente podemos observar Provérbios como um livro de lições, de aplicações, de reflexões profundas sobre a vida do homem de Deus. Podemos entendê-lo como sendo simplesmente um livro que aplica diretamente nesse relacionamento de pais e filhos, não é? A lei de Deus. Porque o autor de Provérbios, Salomão, está sempre ensinando, não é, sobre os princípios dos mandamentos do Senhor. É um livro que nos ensina a piedade, a nos desviarmos do mal, não é? É um livro que nos ensina a vigiar. Provérbios é isso. É um livro que nos ensina realmente a ficarmos atentos, a tomarmos cuidado com a nossa vida. Esse é o propósito, então, nessa sabedoria que nós temos em Provérbios. Eu quero, então, chegar nesse ponto de guardar o coração, porque esse é o tema da pregação desta noite. Eu contei o testemunho daquele filme, lemos aqui textos que falam sobre o coração, sobre cuidado, sobre tentações, e eu quero falar justamente sobre isso nessa noite, sobre guardar o coração, não é? Como guardar o coração. Então a primeira pergunta para começarmos a desenvolver o sermão é: o que é guardar o coração? Porque, tendo em vista que observamos o texto de Provérbios e também de Lucas 21, no Conselho de Cristo, nós devemos guardar o nosso coração, não é? Então, o que é guardar o coração? Guardar o coração, irmãos, é simplesmente protegê-lo. É o que podemos observar diretamente. Essa é a questão aqui. Proteger o nosso coração. O coração é a nossa parte mais frágil. Abalos emocionais, acesso à má cultura, maus hábitos podem ser desastrosos para a nossa vida, por causa de nosso coração, que é frágil. Por que guardar, por que proteger o nosso coração? Justamente porque um coração desprotegido, irmãos, não é? É completamente frágil, fácil de ser enganado. Nosso coração é assim. Qualquer um de nós tem essa falha, tem esse problema, tem essa fraqueza. Nós talvez provamos mais das fraquezas de nosso coração no nosso tempo de juventude, por exemplo, quando somos bem jovens, quando os nossos hormônios estão explodindo, não é, em nosso corpo. Não é? Os hormônios. Naquele momento nós somos bem frágeis e muito fácil de ser enganado. A coisa mais fácil que tem é você enganar uma pessoa nova, né? Uma pessoa jovem. Geralmente a pessoa jovem é muito bobona, ela não entende muita coisa da vida, mas acha que entende. E é justamente nessa soberba da juventude que muitos enganam esses jovens, não é? E eles até se enganam a si mesmos. Nosso coração é onde mora, por exemplo, os nossos desejos, os nossos sonhos. É como um baú do tesouro, é o nosso coração, onde guardamos coisas preciosas, coisas que importam para nós, coisas que gostamos. E é justamente por isso que devemos protegê-lo. Sendo um ambiente, um lugar, na verdade, algo em nós que seja tão sensível, não é, tão frágil, nós temos que protegê-lo. Pois coisas ruins, coisas que são, na verdade, indesejadas, que causam terríveis situações na nossa vida, terríveis problemas, podem nos enfraquecer quando nós não guardamos o nosso coração. Como o texto de Provérbios diz, dele procede as fontes da vida. Por isso a pergunta agora também é: como guardar o coração? Nosso coração é assim, é frágil, é fraco, nos iludimos facilmente muitas vezes. Por isso nós temos que entender primeiro a exortação acerca de que devemos guardar o nosso coração, mas também agora temos que entender como guardar esse nosso coração. O texto de Provérbios, não é, nos traz explicações para isso. Por exemplo, observando Provérbios mais uma vez, o autor escreve depois do verso 23, que é o verso citado,
que nós devemos andar por um caminho que não nos conduza ao mal. Porque ele observa, verso 23, ele fala, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Ou seja, coloca num patamar de importância maior. Porque dele procedem as fontes da vida. Ele fala, desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. O conselho de Salomão aqui, ao falar sobre como se deve guardar o coração, é justamente isso. É você se desviar do mal, é você procurar andar retamente em um caminho justo, em um caminho de santidade, porque o teu coração, nesse processo da vida, ele pode se contaminar ainda mais. Ele pode ficar cheio de entulho, cheio de coisas ruins. Então, andar por caminhos que, na verdade, nos provocam, não é? Nos provocam, não é uma coisa sábia, não é uma coisa boa. Quem anda por caminhos subestimando a sua própria natureza, não está guardando o seu coração, está brincando com fogo, brincando com pecado, cutucando onça com vara curta. Eu me lembrei agora, é onça ou é cobra? Onça? Então eu estou certo, pensei que era cobra, vai saber, né? É onça, então é onça. Cutucando onça com vara curta, não é? E é justamente isso que Salomão diz aqui, que nós não devemos, nesse sentido, andar dessa forma, confiantes demais. Pessoas que vivem brincando com o pecado, elas confiam em si mesmas. Nós somos sujeitos a isso, irmãos, acredite. Em algum momento de nossas vidas, nós vamos entender que nós somos capacitados para lidar com qualquer situação. E não é bem assim. Nós somos falhos, não é? Somos muito falhos. Por isso, temos que entender, não é, as recomendações de Provérbios. Nos Evangelhos, Cristo nos ensina isso também. Por exemplo, em Mateus 26, verso 41, ele diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai. Veja, irmãos, em Provérbios temos o ensino de que devemos olhar direito, não é? Direito. Não nos desviar do caminho, nem para a direita nem para a esquerda. E são lições que aprendemos em outros textos das Escrituras, não é? Nós podemos lembrar aí de Josué, por exemplo, capítulo 1, verso 9, o próprio Salmo 1, e vários outros textos que falam: não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. No texto de Mateus, Jesus nos ensina que devemos vigiar para não entrarmos em tentação. Isso significa que nós entramos em tentação por não vigiar, por não guardar o coração. Então veja, nós é quem tomamos a atitude, muitas vezes, não é, de entrar em tentação. Quando nós não andamos no caminho que o Senhor nos deu, quando nós não vigiamos e confiamos em nossa própria capacidade, nós não andamos então de maneira que o Senhor seja honrado, e portanto o que acontece aqui é que nós entramos em tentação. Entramos em tentação. Nunca nenhum de nós pode dizer: pode confiar em mim. Isso é tolice. Eu confio. Não, irmãos, não dá. Nós temos que olhar para a nossa própria vida. Não é olhar para a vida dos outros, porque isso é fácil, né? Procurar falhas nos outros é a coisa mais simples do mundo. Nós somos mestres nisso aí. Se nós olharmos para qualquer pessoa, rapidamente o nosso antivírus, que parece um Avast, né, da vida, identifica algum vírus. Uma ameaça foi detectada. Mas quando é em nossa própria vida, os cavalos de Troia entram. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Muito cuidado com isso. O ensino, então, da palavra do Senhor sobre como andar de maneira a que não venhamos deixar o nosso coração fragilizado, não é? Para que venhamos cair facilmente, é justamente esse. Temos que vigiar. No texto, então, nós observamos justamente isso. Observem outro texto da palavra de Deus que nos ensinam sobre esse cuidado. 1 de Pedro 5, verso 8 e 9 diz bem assim: estejam alertas e vigiem. Será que os alertas que Cristo nos dá, ou que os apóstolos, são alertas que não têm importância para nós? Ele fala: estejam alertas e vigiem, porque o diabo
O inimigo de vocês anda ao redor como leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Ou seja, a realidade que nós estamos vivenciando aqui é justamente essa. O diabo não descansa de tentar nos derrubar. Por isso tem que haver vigilância. Ele continua dizendo: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês têm em todo o mundo, também em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O contexto aqui refere-se justamente, talvez, a uma possibilidade de voltar à sua velha religião, negando a fé em Jesus Cristo, pela perseguição social do Estado. Mas isso é um ponto importante para nós. Vigiar, porque o diabo não cessa, ele não para de nos atacar. Uma vez entendendo sobre a situação de que temos que vigiar, justamente porque o nosso coração é frágil, vamos pensar nisso então, na fragilidade de nosso coração. Creio que o exemplo mais básico que nós temos para pensar sobre isso, sobre como o nosso coração é frágil, não é? É justamente o exemplo da queda dos nossos primeiros pais. Nós geralmente usamos muito, quando vamos falar sobre queda, sobre redenção, sobre promessa, muito Adão e Eva, porque é o início de tudo. Ali nós temos ali a semente, na verdade, do Evangelho. Então, no capítulo 3 de Gênesis, nós temos justamente essa situação. Quando fica claro, não é, que eles não guardaram o coração deles. É o que acontece no Éden ali. No Éden o que acontece, irmãos, é que eles recebem tudo de bom de Deus, recebem um mandamento, mas eles em algum momento têm uma confiança que não deveriam ter. Em algum momento ali eles realmente começam a achar que não precisa de obedecer esses princípios não, vamos deixar para lá porque não vai acontecer nada de errado não. Então o que nós podemos observar, por exemplo, de princípios não cumpridos que podem ser traduzidos como não guardar o coração, é o fato de que Adão não estava na sua posição, não estava exercendo o seu ofício como sacerdote e como líder de Eva. Ele não estava liderando sua esposa. Tanto é que quem trata com aquele ser espiritual, quem trata com o diabo, quem tem um encontro religioso ali, é Eva. Adão não está intervindo em nada. Não há interferência dele para absolutamente nada. O texto nos coloca ali Adão completamente parado, sem nenhuma fala, apenas recebendo da mão de sua esposa um fruto que ele sabia que Deus havia proibido. Ele não teve nenhuma atitude de liderança. Não estava cumprindo o seu papel, e também Adão não estava, e também Eva não estava cumprindo o seu papel. Ambos não vigiaram, não guardaram o seu próprio coração. Na conversa de Eva com o diabo, realmente fica bastante claro essa evidência. Nós observamos que nessa conversa, não é, verdades são ditas e distorcidas, meias verdades, vamos dizer assim, e então o diabo aproveita, observando a fragilidade de Eva, observando que eles já estavam vacilando por não estarem juntos e juntos combaterem o mal, não é? Observando essa fragilidade, ele ataca justamente naquele momento frágil. E quando ele ataca, ele tenta a Eva. E o que acontece agora é que seu coração, não é, estava desejoso de fazer aquilo que Deus proibiu. Não houve uma vigilância antes. Agora, na situação de tentação profunda, onde ela viu, não é, o fruto da árvore, fruto bonito, agradável aos olhos, deveria ser algo muito apetitoso, não é? E agora, com um toque a mais para acentuar ainda mais a tentação, se você comer do fruto, você vai ser igual a Deus. Ela não resistiu isso. Ela já estava no olho do furacão. A lição de casa não foi feita nesse sentido. Não havia esse cuidado antes, não havia essa vigilância, e o resultado, ela não suportou aquilo, caiu, entregou a seu esposo, e assim também ele caiu. Ou seja, o primeiro casal não guardou o coração. Foram convencidos em seu próprio coração de que o diabo estava certo. Deus nos fala a verdade, Ele nos fala a verdade, Ele nos ensina a verdade. Eles sabiam da promessa, sabiam das consequências,
do compromisso com Deus, mas eles foram convencidos de que o diabo estava certo. Só lembrem do filme que eu falei, do tal do pastor que eu citei aqui. Não é? Ele era um cristão comum, ele tinha princípios cristãos, ele tinha uma liderança junto com ele, mas aquele homem, ele não chegou àquela conclusão por convicções bíblicas reais, mas foi enganado por seu coração. No momento da fragilidade, e eu estou dizendo isso, irmãos, porque o filme conta a história, uma história real, não é uma ficção não, é um filme que aconteceu, uma história que realmente aconteceu, não é? Que foi traduzido nesse filme aí. O que acontece? Aquele homem não guardou seu coração, ele não vigiou, e ele deu ouvidos à voz do próprio coração, e nós podemos dizer que a voz do diabo, tal como nós vemos aqui no Éden. Por quê? Porque o que veio a partir daquilo ali foi heresia. Heresia que continuou. Tal como Eva não teve mais força para recuar, aquele homem não recuou mais. Ele continuou insistindo no seu erro. Ele fundou comunidades, ele ganhou adeptos, ele começou realmente a crescer. E essa é a história trágica de todo herege. Alguém que estava no seio da igreja, algum irmão que, por alguma razão, por algum abalo emocional, ele não entendeu o que foi pregado, ele talvez teve algum problema com alguém na comunidade, com o pastor, alguma pregação foi chocante para ele demais, e ao invés desse irmão, ele procurar ajuda, o que acontece? Seu coração abalado, dilacerado, porque aquilo que ele ouviu estava além da sua compreensão, e esse irmão, ao invés de buscar ajuda, ele entrou numa situação, não é, em que ele confiou que aquilo que ele ouviu não era verdade, ponto. Ele continuou andando. As histórias dos hereges que fundaram essa seita são essas aí. Pessoas que tiveram revelações, supostas visões, tal como esse pastor que ouviu supostamente a voz de Deus, não é? Ouviu supostamente a voz de Deus. O que aquele homem ouviu? O que aquele pastor teve, na verdade, foi um delírio, não é? Ele delirou. Isso é plenamente possível, ele delirou. Ele ouviu o que não estava acontecendo ali. Entende? E o que ele ouviu, exatamente o que ele disse que ouviu, era exatamente aquilo que o coração dele queria. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Eu não consigo aceitar um Deus que diz que é amor, mas que manda pessoas para o inferno. Adão e Eva aqui não resistiram, eles não batalharam, eles realmente estavam ali, fragilizados diante dos ataques do diabo. Então temos que pensar, como é que nós somos atacados? Como é que nós somos atacados, irmãos? Como o mal chega ao nosso coração? Hoje nós sabemos muito bem que o mal, ele está em nós, não é? Então nunca entendam o mal como algo somente externo, né? Porque às vezes é fácil, as pessoas acabam entendendo que nós nascemos purinhos, né? Coração liso, tem nada escrito, o HD zerado. Não é assim que funciona. Já nascemos já, não é, pecadores. O mal já está em nós. Mas a nossa maneira de viver, o nosso estilo de vida agrava ainda mais isso. Muito mais. Nós podemos ainda, além do entulho que já tem, por natureza, que já é suficiente para nos mandar para o inferno, nós podemos simplesmente colocar mais entulho e tornar a nossa vida realmente uma desgraça. Este mal, então, ele pode ser aguçado em nós, quando nós não guardamos o coração. Quando não vigiamos os nossos muros, por exemplo, e deixamos que vírus terríveis entrem em nossa vida. Um exemplo de como nós adquirimos, não é, ainda mais mal para a nossa vida. John Bunyan, eu quero pedir licença para citar John Bunyan. Ele falava sobre, ilustrando, dizendo que nós temos portões. Nós temos portões de entrada de informação. São os portões, o portão os olhos, não é? E o portão ouvidos. Ele dizia, é por meio dos olhos e por meio dos ouvidos que as principais mentiras, que as principais enganações vêm sobre a nossa vida. Nós recebemos essas informações, não é? E essas informações podem ser ruins, podem ser mal para a nossa vida ainda mais. Por isso,
quando entendemos isso que John Bunyan estava dizendo, observando o que estamos entendendo aqui na palavra do Senhor sobre guardar o nosso coração, vamos compreender que por esses portões, olhos e ouvidos, não é? A má cultura entra em nós. Má cultura, pelo que ouvimos e pelo que vemos, não é? Muito bem compilado em um vídeo. A má cultura entre nós, não é? Nós estamos vendo coisas o tempo todo, seja na tela de um celular, na televisão, ou aí mesmo na rua. Nós estamos ouvindo coisas o tempo todo. E aquilo que nós ouvimos e vemos não são coisas neutras, e sim nos causam mal. Trazem males à nossa vida. Nos deixam frágeis. Ouvir conversas diabólicas, por exemplo, doutrinas que na verdade são heresias, coisas assim, irmãos, fontes estranhas, como foi o caso de Adão e Eva, não nos fazem bem. Não nos fazem bem. Pelo contrário, vão nos deixando fracos. Isso é importante para compreender aqui que a cultura má, e quando eu penso em cultura, eu penso em tudo, o que nós fazemos, o que nós ouvimos, tudo o que tem a ver com a manifestação do ser humano em uma sociedade, tudo, relacionamentos, amigos, tudo tem a ver com cultura. A própria educação que recebemos, tudo tem a ver com cultura. A religiosidade de um povo, isso é cultura. E tudo isso entra por nossos olhos e por nossos ouvidos e vão direitinho para o nosso coração. Nosso coração é como um grande HD, não é? Eu prefiro HD porque SSD é um pouco mais rápido, né? Então nós somos mais lentos que nem um HDzinho mesmo. E IDE, para ficar pior, né? Nós somos assim mais lentos ainda. Você vê a situação. Tudo isso entra em nosso coração, não é? E nos traz doenças terríveis. Às vezes as pessoas pensam que o que nós assistimos não nos influencia. A nossa cosmovisão é justamente montada pelo que nós vemos e ouvimos. A maneira como nós enxergamos a vida é montada assim. As pessoas nascem em uma cultura onde você já tem pressupostos bem estabelecidos e a sua cosmovisão é montada aí. É tudo que você vai vendo e ouvindo desde a mais tenra idade. Desde quando você é pequenino, e de pouquinho em pouquinho a sua consciência vai sendo amadurecida, toda a informação que você está recebendo vai, com certeza, moldar a sua cosmovisão. Não vai determinar e dizer bem assim, é por causa disso que a pessoa é má. Não, a pessoa já é má de nascença. Mas isso que vem sendo acrescentado pela cultura agrava, não é, a associação, o coração da gente realmente cada vez mais nos deixa piores. Por isso, irmãos, pensando nessa questão da cultura, de como a má informação entra por nossos olhos e por nossos ouvidos, pelo que vemos e ouvimos, nós temos que refletir e pensar, quando o Senhor nos manda guardar o coração, que é onde tudo isso que nós vemos e ouvimos se aloja, será que não temos que fazer uma análise em nossa própria vida para que o nosso coração, embora não seja purificado 100%, porque nós somos pecadores miseráveis, mas nós tenhamos ainda mais força para lutar contra o pecado e contra esse mundo? Será que não temos necessidade de fazer uma análise em nossa vida e tentar identificar certas coisas que estão nos fazendo mal? Guardar o coração é isso. Não é? O ponto é, nós temos que arrancar de nós, irmãos, de nós, tudo e absolutamente tudo que nos afaste do Senhor. O que estamos recebendo é tão ruim. Eu vou dar um exemplo para vocês, claro. Todo mundo gosta de entretenimento, inevitável, não tem como você não gostar. Algum hobby você tem, algum tipo de conteúdo você prefere, todo mundo gosta de entretenimento, seja música, sejam séries, sejam filmes, tudo, esportes, tudo. Nós estamos vivendo assim, todo mundo gosta de alguma coisa, não é? Todo mundo gosta de alguma coisa. Mas essas coisas que nós gostamos, elas não são neutras. Às vezes a má cultura vem por meio delas.
Elas não são neutras, não. Entenda como isso é importante para nós. Às vezes a gente pensa bem assim, olha, o que nós estamos assistindo na televisão, isso não tem nada a ver não, pastor. Certas coisas eu sei que não, mas há outras que vêm embutidas, não é? Que estão juntas ali, misturadas, que sim causam um problema. O que o diabo fez para tentar Eva? Ele apresentou uma outra realidade, uma outra versão da história. Como é que pessoas tentam as outras abandonar as igrejas, por exemplo? Elas apresentam uma outra versão da realidade. E essas versões distintas da realidade, ou seja, cosmovisões distintas, não é, que estão em contra a cosmovisão cristã, são apresentadas no nosso entretenimento. Nem todos têm maturidade para lidar com isso. E há algumas coisas que ninguém tem maturidade para lidar. Tudo que nós assistimos, irmãos, não é produzido. Hollywood e toda a tecnologia para os filmes e para as grandes produções, eles não estão preocupados com o público cristão. Jamais estiveram. Nem nunca estarão. O que é produzido não é pensando em preservar bons costumes, preservar bom conhecimento da vida, uma cosmovisão realmente correta. Não. Eles produzem coisas para o mundo. E quando eu falo em mundo, eu estou falando das pessoas do mundo que não temem a Deus, não é? Eles são os que consomem com força, embora que é até estranho observar no Ocidente pessoas que são, pelo menos, não é, tradicionalmente cristãs, ainda assim são tão fracas nesse sentido que não lutam por nada de mudança nisso aí. Então o que é produzido para que nós venhamos alimentar a nossa própria necessidade de conhecimento cultural, não é coisa para crente. São coisas que não são neutras e têm o objetivo, sim, de moldar nossa cosmovisão. Pode parecer uma coisa estranha, porque geralmente é difícil as pessoas quererem lidar ou abrir mão de algumas coisas que são legais em termos culturais, são entretenimento, não é? Mas que não são neutras. É muito difícil que alguém queira abrir mão de alguma coisa assim. Vai ser muito pesado, não é? Sejam séries ou filmes, ou não importa o quê. Qualquer tipo de conteúdo que acabe, por exemplo, desonrando a Deus, blasfemando contra o Senhor, promovendo idolatria, promovendo imoralidade sexual, distorcendo o conceito de sexualidade ou de religião, ou a própria cosmovisão como um todo. Tudo isso não é algo neutro, mas é algo danoso para nós. E o que nós estamos ouvindo da palavra do Senhor aqui, em Provérbios 4 e também em Lucas 21, o próprio Cristo dizendo aos seus discípulos: guardem o coração de vocês. Vocês têm que guardar o coração de vocês, porque o que vocês estão recebendo não são coisas neutras e podem fazer mal a vocês. Podem fazer mal. Uma palavra de Cristo, Mateus 18, verso 9, diz bem assim: para quem acha difícil demais, e eu sei que não é fácil para ninguém, mas para quem está dizendo bem assim: não, pastor, eu não posso abrir mão de certas coisas, não posso. Eu não vou ser um cristão radical assim. Cristo é quem diz isso. Mateus 18, verso 9: se o teu olho te fizer tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que, tendo 2 olhos, ser lançado no inferno de fogo. Talvez o que eu assista não seja uma coisa explícita. Jamais, como um cristão, alguém vai ouvir, nós assistimos pornografia. Isso não é uma coisa aceitável, não é? Isso é um absurdo. Mas há um tipo de cultura pornográfica que nos rodeia, que ela é um pouco mais leve. Não quer dizer que porque é mais leve, porque não é tão explícito assim, que não nos cause dano. Olhe para o mundo que nós vivemos, irmãos. Vamos ser sinceros, como homens e mulheres de Deus. Tudo o que nós vemos aí fora, que tem a ver principalmente com sexualidade, ou até mesmo questões ideológicas, como questão de cosmovisão, essas coisas são ataques ao nosso coração. São ataques ao nosso coração. E não pensem que ficar tendo acesso a esse tipo de conteúdo nos faz bem, porque não faz. É a tal ponto que eu posso perguntar a boa parte dos cristãos: quanto tempo você gasta em oração por dia, por semana, de leitura e meditação das Escrituras Sagradas? Talvez a resposta seja realmente escandalizadora.
Porque é notório que a nossa preferência natural sempre será para o entretenimento. Eu não estou falando como alguém que está apontando para os outros, dizendo assim, vocês são pecadores, se arrependam. Não, eu estou no meio de tudo isso. Eu sou um pecador como vocês, como qualquer um. E, portanto, eu sei que a nossa tendência natural é preferir aquilo que nos dá prazer imediato. E o entretenimento é isso para nós. Quando começamos a assistir, por exemplo, uma série, nós não conseguimos, muitas vezes, ter disciplina para assistir um episódio. Eu lembro quando éramos pequenos, né? Quem viveu a época de ouro da TV Globinho, ou então dos desenhos do SBT de manhã, haviam séries que passavam, né, para nós naquela época, que passavam só no sábado, por exemplo, um episódio. Todo sábado tem tal desenho. Entende? Hoje nós estamos tão mergulhados no entretenimento que nós começamos a assistir uma série, aí tem que ter, a gente não consegue, tem que fazer uma maratona de uma vez só. Assiste toda uma temporada de uma vez só. Irmãos, entendam, eu sei que é divertido, eu sei que é gostoso e prazeroso, mas olha a quantidade de tempo que eu desperdiço com esse tipo de coisa. Faça a comparação do que você gasta assistindo coisas que te divertem com a sua vida devocional com Deus. Coloque na balança isso, irmãos, isso é sério. Coloque na balança isso. O que vai pesar mais? Eu acho que o óbvio é que em nossa geração pese muito mais a balança do entretenimento, dos nossos prazeres pessoais. Esse tipo de coisa não nos faz bem. Veja, guardar o coração não é deixar de aproveitar a cultura. Não é deixar de aproveitar a cultura de forma nenhuma. Mas é aprendermos a vigiar e de fato afastar de nossa própria vida coisas que não nos fazem bem. Seja o tempo mal investido, seja o próprio conteúdo em si. Seja o próprio conteúdo em si. Não me ve... Uma pessoa pode falar, pastor, isso não tem nada a ver não. Uma vez eu disse a alguém que disse que não, mas isso aí é besteira, porque tal série tem muito nudismo, né? Tem o tempo todo cena de sexo e é muito explícito, aquela coisa todinha. Cara, eu não preciso disso. Não preciso. Isso não é um ídolo para mim. Eu não vou perder nada. Sabe o que é nada? Absolutamente nada se eu não assistir isso. Nada. Eu não vou ficar nem mais inteligente, nem menos inteligente. Isso não vai ajudar na minha vida espiritual, não vai me ajudar na família. Pelo contrário. Estar vendo, mesmo que seja de maneira simples, nudez, este tipo de coisa, como algo constante, né? Eu estou sempre, toda a série tem, e está cada vez mais empurrando isso. São palavrões, xingamentos, um apelo à questão imoral o tempo todo. Esse tipo de conteúdo que eu estou o tempo todo absorvendo vai me enfraquecer a tal ponto de acontecer isso que aconteceu, eu sei que no coração de muitos cristãos. De, ao ver isso se manifesta diante dos meus olhos, eu não me escandalizar mais. Eu não me escandalizo com o que eu vejo mais. Eu não me escandalizo com o que eu ouço mais. Não me ofende pessoas do meu lado falando todo tipo de palavrão, todo tipo de esculhambação. Eu consigo ficar em paz com essas pessoas. Como, irmãos? Ora, eu fui treinado com as séries. Eu fui treinado com os filmes, com o meu entretenimento. É isso que eu ouço o tempo todo. Então como é que eu vou me incomodar com alguém do meu lado que fala todo tipo de palhaçada imoral e eu estou ali como um cristão? Qual o sentido disso? Por meio de nossos olhos e de nossos ouvidos, nós somos atacados diretamente em nosso coração. E o nosso coração assim, não é atacado tanto assim, nos deixa frágeis. Onde estará a luta para lutar contra o pecado? A cultura secular realmente tem entrado cada vez mais em nossos lares e nos feito mal. Tanto é que é cada vez mais comum que cristãos tenham vergonha de afrontar o pecado no mundo e de falar sobre Jesus Cristo. Estamos amoldados a eles. Qual a diferença que existe? Nós não conseguimos dizer não para qualquer coisa que se faça aí. É difícil demais para nós abrir mão de uma bobagem dessa. Cristo está dizendo, se o teu olho te fizer tropeçar, arranca-o. Ou seja, se qualquer coisa que entre pelos seus olhos, qualquer informação, tudo aquilo que está sendo danoso para a sua vida, que te enfraquece, que não coopera com sua vida de piedade, que não te leva a uma reflexão, que não tem a ver com arte, com beleza, com uma coisa boa realmente, mas antes promove o mal,
promove a desobediência da lei de Deus, cospe em nossos princípios, esse tipo de coisa me deixará fraco. E fraco eu não lutarei como eu deveria lutar. Cristo está dizendo, se isso me fizer tropeçar, eu devo arrancar isso da minha vida. Arrancar isso da minha vida. O que você diria para alguém com sérios problemas com relação à imoralidade, à pornografia, um monte de coisa? Você tem um celular, você tem um computador. Um cristão, ele tem que ouvir isso. Ah, você não consegue se controlar não? Joga esse celular no lixo. Venda. Você não morre sem um computador. Eu posso garantir isso para você. Não, mas eu preciso... Meu irmão, você tem que decidir o que você quer na sua vida. Porque a desculpa é essa, mas o tempo todo vive assim. O tempo todo vive assim. Se distraindo cada vez mais. Cada vez mais se distraindo. Perdendo tempo. Isso não nos fará bem. Cristo nos chama, irmãos, para guardar o nosso coração. Para termos consciência de nossa vida e procurarmos lutar diligentemente contra o pecado. As nossas fraquezas, não é? Os ataques diversos que nós sofremos todos os dias não são ataques simples de lidar, são poderosos, são fortes, que de pouquinho em pouquinho vai enfraquecendo a nossa vida. É por isso que falta vontade de orar. Por quê? Porque é mais gostoso assistir alguma coisa, jogar alguma coisa. Entende? Falta vontade disso. É por isso que ler a Bíblia é tão chato. É muito mais legal, é muito mais divertido fazer coisas que a minha natureza gosta. É por isso que os olhos pesam quando vão ler a Escritura. É a cor mais difícil do mundo. A cor mais difícil do mundo. O cara lê 3 versículos e está cansado, já suando. Como é que pode um negócio desse? Mas, para entretenimento, todos nós temos disposição de sobra. De sobra. Entende? De sobra. Num culto solene, se cansa. Em um filme legal, nem se pisca. É assim que acontece. Nós temos que pensar sobre isso, irmãos. Veja, essa exortação, ela tem um tom paterno. É Deus dizendo a nós, meus filhos, guardem o coração de vocês. O coração de vocês é algo precioso e é frágil. O que vocês veem, o que vocês assistem, tudo ao seu redor, não é? O que vocês estão buscando de informação na vida de vocês, não são coisas neutras. Podem fazer mal a vocês. Podem enfraquecê-los. E um ponto importante para compreendermos aqui, irmãos, é que nós aprendemos, por exemplo, em nosso catecismo, não é? Que nós temos 3 inimigos. Porque às vezes é fácil nós colocarmos a culpa no diabo e dizer assim, ó, tá vendo? O diabo é complicado. E eu quero isentar o mundo de culpa. Mas nosso catecismo nos ensina, por exemplo, que nós temos 3 inimigos que batalham contra nós o tempo todo. Que são o diabo, o mundo, diga-se a cultura, tudo que está no mundo e a nossa própria carne. Os ataques que recebemos não são apenas do diabo, também são culturais. E não são apenas culturais, também são pessoais, internos. Quanto mais eu instigo nesse sentido e alimento a minha carne, mais fraco eu fico e não tenho condições de lutar contra a minha carne. E de estar a favor do Espírito. Essa é a realidade da nossa vida. É por isso que a exortação devemos guardar o nosso coração. Devemos guardar o nosso coração, e se nós não vigiarmos de verdade, o fato é que estaremos fragilizados em um momento desses. Não será como pecados comuns, entenda o que eu estou dizendo, não é pecado de estimação. Nós falhamos por pensamentos, não é? Por atitudes, mas há coisas terríveis que nós podemos fazer. Se nós não vigiarmos em relação a isso, nós vamos ficando cada vez mais fracos, e aquilo que podemos
de repente chegar a cometer, é algo terrível, absolutamente terrível, por nossa fraqueza. Precisamos vigiar, irmãos. Nesse texto de Lucas, eu quero concluir. Nesse texto de Lucas, irmãos, o que eu estou dizendo para vocês aqui é: veja, não é que nós temos que estabelecer, eu como pastor, estabelecer regras, né? Leis, isso não existe. Mas é uma reflexão baseada no conselho que o Senhor nos dá. Guardem o coração de vocês. E cada um tem que fazer essa análise em sua própria vida. Pense na sua própria vida. Nesse conceito aqui, nesse texto, na verdade, de Lucas 21, o contexto do que Cristo diz aqui, irmãos, é justamente o contexto onde ele promete que vai voltar para buscar os seus discípulos. O texto começa no verso 29 do capítulo 21, quando ele fala da parábola da figueira e da exortação à vigilância. Ele está olhando para os seus discípulos dizendo bem assim: olha, eu vou, mas eu volto. Enquanto eu não chegar, vocês precisam guardar o coração de vocês. Enquanto eu não voltar, vocês precisam proteger o coração de vocês. E então é que ele diz, não é? Ele fala no verso 34: acautelai-vos por vós mesmos. Veja que é uma pregação muito pessoal, não é? Estou falando para todo mundo, mas o que Cristo nos chama a fazer é fazer essa análise em nosso próprio coração, nossa própria vida. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. A coisa que mais tem no coração das pessoas é isso. O que Cristo diz é que o nosso coração pode ficar sobrecarregado. Sobrecarregado. Há tanto lixo que eu consumo, há tanto lixo que eu deposito no meu coração, que eu ficarei fraco. Ele está dizendo: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia. Esse mundo é um mundo de orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Preocupações deste mundo, ansiedade, irmãos, preocupações deste mundo, não é? Preocupações o tempo todo. Às vezes essa ansiedade se manifesta como uma falta de fé mesmo. Nem sempre, é claro. Mas quando alguém investe o seu coração a não confiar em Cristo, isso é incredulidade. Ele está dizendo: você tem que zelar do seu coração, para que ele não fique sobrecarregado dessas preocupações. O mundo busca muitas coisas. Se vocês estiverem também seguindo os passos do mundo, o coração de vocês vai ficar sobrecarregado de mal, não é? E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Isso é muito importante sobre essa questão de guardar o coração. Se nós guardamos o coração, estamos esperando no Senhor. Como Colossenses 3 nos ensina, buscando as coisas que são do alto, onde Cristo está, assentado à destra de Deus, e não as coisas que são da terra. Guardar o coração é procurar nos esconder em Cristo Jesus, guardar nosso coração nele. Isso é guardar o coração. Se nós não estamos guardando nosso coração, Cristo nos traz um alerta aqui dizendo para que tenhamos cuidado, não é? Temos cuidado para que aquele dia, o dia da sua vinda, não nos surpreenda. Ora, os cristãos, ou vamos dizer assim, aqueles que esperam no Senhor, que amam a sua vinda, não serão pegos de surpresa. Porém, aqueles que não o aguardam, que estão preocupados com as coisas deste mundo, que estão sobrecarregados com o mal, esses não esperam por Cristo. São como as pessoas no dia do dilúvio, né? Elas casavam, se davam sem casamento, ninguém ligava para nada. O dilúvio veio e levou a todos. Aqueles que realmente esperam no Senhor procurarão guardar o coração, mas aqueles que não esperam
De forma nenhuma. Eles permanecerão ainda, não é, investindo o seu tempo, a sua vida, seus pensamentos, suas emoções nas coisas do mundo. Cristo diz: vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Eu queria concluir dizendo, irmãos, que nós precisamos guardar o nosso coração, protegê-lo e fortalecer então a nossa vida. Precisamos procurar mais santidade e menos mundanismo. Temos que nos preencher de coisas boas, e quando eu digo bom, coisas que vêm de Deus, não é? Temos que procurar parecer mais com Cristo e menos com o conceito de vida, de existência que o mundo nos traz. Precisamos estabelecer boa cultura bíblica contra o mundo. Como nós lemos, por exemplo, em 1 Coríntios 6, verso 11, Paulo nos relembrando aqui, dizendo: assim foram alguns de vocês, não é? Ou seja, entregues à maldade, ao pecado. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ou, por exemplo, Hebreus 12, verso 14, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E ainda mais em Colossenses, não é? Aliás, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Nós não temos apenas que dizer que é errado. Nós temos que rejeitar conteúdo ruim. Rejeitar conteúdo ruim para o nosso bem, para o bem de nossas famílias, a fim de que o nome de Cristo seja glorificado. Essa é a exortação paternal, pastoral do Senhor para nós. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. E o local melhor para você guardar o teu coração é em Cristo. É guardar o coração em Cristo. Quanto mais nós buscamos ao Senhor, irmãos, nós não estamos buscando ao Senhor pensando em sermos salvos por causa disso, não. Mas buscar ao Senhor para nós, diligentemente, nos esforçarmos por comunhão com Cristo, é um bem para a nossa vida. Veja, nós glorificamos a Ele fazendo isso, mas nós somos profundamente abençoados. Guardar o coração em Cristo é realmente abraçar o Evangelho e dizer sim em nossa própria vida: sim, Cristo é suficiente. Quando aquilo que vier diante de mim for contra o Senhor, eu abrirei mão, porque Ele é suficiente para mim. Se a questão todinha é ficar entre a minha vida cristã, a minha vida com Cristo e o entretenimento ou o que o mundo me oferece, eu tenho que escolher bem. Como cristão, eu tenho a liberdade de dizer bem assim: eu realmente preciso de Cristo. Eu vou esconder meu coração nele. Ele é mais importante, é mais necessário do que tudo isso. Vemos ouvir essa demonstração do nosso Pai, não é? Do nosso Pai que nos ensina, que nos conduz de uma maneira que nós não venhamos ter a frustração, não é? Do nosso próprio esfriamento. Nosso próprio esfriamento. É assim que começa. Não subestime a sua natureza. Não subestime a cultura ao seu redor. Não pense que o diabo está brincando. Esses 3 inimigos não vão parar de te atacar. Esconda-se em Cristo. Procure por Ele. Guarda o teu coração no Senhor. Amém? Graças a Deus. Ó Deus, nós queremos primeiramente louvar o Teu nome e Te agradecer, Senhor, por Tua bondade mais uma vez em falar ao nosso coração. Hoje podemos receber um conselho paternal, um conselho pastoral para que venhamos vigiar, não subestimar nossa própria capacidade para o mal, não subestimar nossa natureza ou os ataques do inimigo ou do mundo mesmo, mas que diligentemente venhamos reconhecer que somos fracos,
que não temos força em nós mesmos para vencer absolutamente nada a parte da Tua graça. É o Senhor quem nos abençoa, é o Senhor quem nos fortalece. Sem o Senhor nos fortalecendo, operando em nós, nós não podemos fazer coisa alguma. Por isso te louvamos por Tua bondade em nos ensinar e suplicamos ao Senhor que nos ajude. Ajude, ó Deus, cada um de nós, porque nós precisamos de Ti. Tendo em vista os grandes desafios que nós enfrentamos em nossa própria vida, são vários desafios, Senhor. Coisas que acontecem que nós não conseguimos às vezes entender e que abalam o nosso coração e que nos deixam frágeis. E nós sabemos que tanto o diabo, o mundo e a nossa natureza vão nos atacar em momentos assim de fragilidade. Ó Deus, tudo aquilo que está diante de nossos olhos, tudo que ouvimos, o mundo ao nosso redor, que tem cada vez mais se tornado depravado e lutado contra o Evangelho e procurado assim oprimir a Tua igreja. Ó Senhor, diante de tudo isso, dá-nos força. Dá-nos força, ó Deus, para não nos curvarmos diante do mundanismo, Senhor. Guarda o nosso coração em Ti, esconde-nos no Senhor, para que venhamos resistir e lutar, para que a vergonha não tome conta de nosso ser, para que as dúvidas que nós às vezes temos, Senhor, não consumam a nossa alma. Por isso ajuda-nos, para que nosso coração esteja firme na verdadeira fé, no Santo Evangelho, e assim, dia após dia, venhamos trabalhar cada vez mais para que a nossa vida esteja de acordo com a Tua palavra, com a Tua vontade, para que os nossos lares sejam fortalecidos, sejam lares verdadeiramente cristãos, onde existe o bom aroma de Cristo, e não lares mundanos, provando que muitas vezes somos cristãos nominais. Senhor, não nos deixe viver assim, não permita isso em nossa vida, tem misericórdia de nós. Dá-nos força para dizer não ao mal, dá-nos força para dizer não ao pecado, à má cultura, a tudo aquilo que não honra o Teu nome, Senhor. Dá-nos forças para isso, para que com ousadia, com autoridade, venhamos proclamar o Teu santo nome. Livra-nos do mal, Senhor. Essa foi a Tua oração por nós e suplicamos a Ti por isso. Livra-nos do mal. Fortalece o Teu povo, a Tua igreja, para que diante das pressões sociais, culturais, das pressões diabólicas e de nossa própria natureza, venhamos resistir pela fé em Cristo, para a glória do Teu nome. Ajuda-nos, pois precisamos do Senhor. Nós temos mais uma semana que se inicia hoje e nós já temos tantos desafios pela frente, Senhor. Temos que lidar com o mundo, temos que estar ali no meio deles e assim testemunhar o Teu amor. É lá que a luz do Evangelho resplandece em nós. Por isso nos conduz para que essa luz realmente brilhe, Senhor, e todos possam dar glória ao Teu nome. Ajuda-nos, que nessa semana, ó Deus, venhamos ter forças para não abandonar por nada neste mundo, Senhor, os nossos devocionais, nossas orações pessoais, a meditação na palavra, a meditação em família. Ajuda-nos a perceber a necessidade dessas coisas, a grande necessidade que temos de Ti. Que venhamos, ó Deus, buscar alimento todos os dias do Senhor e sermos assim fortalecidos para que estejamos desejosos de vir mais uma vez para o culto público, o culto solene. Guarda o nosso coração em Cristo, pois precisamos do Senhor. Tu és o nosso amparo, é o nosso escudo. Guarda-nos, Senhor. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.